A burocracia da Itália é famosa mundialmente. E se você, assim como eu, tem também a cidadania italiana, você deve saber muito bem disso. E não importa se você fez o processo da cidadania italiana pela via administrativa ou judicial, você sabe muito bem que os italianos gostam de complicar um pouco as coisas. E esse vídeo é justamente para você que já tem a sua cidadania italiana ou está prestes a conseguir, porque justamente essa burocracia italiana que existe, no mundo dos documentos, os órgãos públicos, etc., existe também no formato digital. E um dos resultados disso é o SPID, que é um sistema público de identidade digital do governo italiano. Já falei sobre ele aqui nesse vídeo, é muito importante que você conheça também esse sistema. Bom, e resumidamente, o SPID é uma chave de acesso digital que você cria para acessar serviços públicos italianos. Desde aí solicitação de certidões, diversos serviços públicos podem ser feitos aí através dessa chave de acesso, tá? Isso é uma forma de confirmar a sua identidade, então, nos sites dos órgãos públicos italianos. O SPID é feito através de uma empresa que é acreditada pelo governo italiano. Atualmente existem 12, algumas delas cobram pelo serviço, outras não, e depois que é criado então o SPID, sua chave digital, você pode utilizá-la para acessar os órgãos do serviço público italiano. E por aí você já vê a complicação, porque você precisa de uma empresa para criar o seu SPID, algumas delas cobram, outras não, e essas empresas estão prestando um serviço para o governo italiano, não somente da criação do SPID, mas também elas fornecem os aplicativos, que fazem autenticação, algumas delas envolvem também, por exemplo, enviar mensagem de SMS quando você vai fazer login, etapas de confirmação da sua identidade, e tudo isso, pessoal, tem um custo. Isso é um serviço digital. Muita gente imagina que o serviço digital não tem nenhum custo, mas tem sim um custo, para manter isso funcionando, e milhões de pessoas utilizando ao mesmo tempo, e essas empresas estão reclamando que estão tendo prejuízo por manter esse serviço no ar. E o governo italiano, então, está tentando liberar uma verba que atualmente está aí em 40 milhões de euros, mais ou menos, para essas empresas, para continuar mantendo o serviço em funcionamento. E mais uma vez a gente está vendo um exemplo da burocracia italiana, a complicação que eles fazem para praticamente tudo que envolve os serviços públicos, e isso tem sido mais um incentivo para que a Itália seja um dos países pioneiros a adotar a carteira digital da União Europeia, que na Itália está sendo chamado de e-wallet. Wallet, do inglês, carteira, e isso vem a ser uma forma de aplicativo onde você consegue armazenar os seus documentos, então passaporte, a carta de identidade, a tessera sanitária, que é o cartão de saúde, todos os documentos aí italianos você consegue armazenar então nessa e-wallet. E os outros países da União Europeia também terão suas próprias versões dessa carteira digital. Então, com isso, o governo italiano espera que essa carteira digital sirva também como uma chave de acesso para os serviços públicos digitais, substituindo assim o SPID. Mas isso seria de forma opcional, então se você tem o SPID, você pode continuar utilizando. E, além disso, a e-wallet ainda nem entrou em operação. E outro serviço de identidade digital que a e-wallet pode vir a substituir no futuro é a própria carta de identidade eletrônica. Bom, a carta de identidade eletrônica nada mais é que um documento de identidade, como o nosso RG do Brasil, só que ela vem nesse formato de cartão, substituindo aquelas antigas cartas de identidade italianas de papel, e além de ser um documento físico para confirmar sua identidade, ela contém também algumas chaves, umas senhas, que também permitem acessar os sites e os serviços públicos do governo italiano. Então existem níveis de acesso, quanto mais sério ou importante for o serviço que você pretende utilizar no governo italiano online, você pode utilizar o SPID ou a carta de identidade, ou em alguns casos até ambos. Em alguns casos você consegue até mesmo utilizar seu smartphone com o NFC ativado para escanear um chip dessa carta de identidade. Semelhança com o que acontece com os passaportes também. Alguns serviços pedem que você escaneie seu passaporte, você faz isso através do seu celular. Então o e-wallet, além de conter uma versão digital da sua carta de identidade eletrônica, também iria substituir a parte das senhas que são contidas na carta de identidade, Então você usaria um aplicativo apenas para autenticar o seu acesso aos serviços públicos italianos, e você também não teria necessidade de sair com um documento físico mais, seria opcional. Você poderia mostrar o seu smartphone e com ele provar a sua identidade, utilizando esse aplicativo aí, e-wallet. E o governo italiano está bastante interessado em tornar realidade o e-wallet. Algumas pessoas dizem que isso seria utilizado até para monitoramento dos cidadãos de alguma forma, mas sendo verdade ou não, a gente sabe que isso já acontece em todos os governos do mundo de certa forma, não é? Porém, como tudo na Itália é muito complicado, demorado e burocrático, o e-wallet ainda não tem uma data exata para entrar em funcionamento, mas está previsto para ser agora no começo de 2024. Se você está vendo esse vídeo no futuro, você já pode saber que deu certo ou que não deu certo ainda. Bom, saíram algumas notícias falando que o e-wallet iria substituir o SPID, que o SPID seria aposentado de vez. No primeiro momento isso não vai acontecer, ainda não existe uma confirmação do governo italiano se o SPID deixará de funcionar ou quando isso irá acontecer, Mas a tendência é que sim, no futuro o e-wallet venha substituir também o SPID. E vale falar também que a carta de identidade italiana, independente da questão de utilizar
solicitá-la para autenticar os serviços online. É importante que você tenha ela também, se você já tem a cidadania italiana. Algumas pessoas têm apenas o passaporte, mas é recomendado também ter a carta de identidade. Ela pode ser solicitada em qualquer cidade italiana onde você resida, ou se você mora no exterior, você pode solicitar um consulado italiano responsável pela sua região. Bom, então estou deixando aqui na descrição do vídeo alguns artigos para o caso de você querer saber mais sobre esses assuntos, tanto a carta de identidade eletrônica, o SPID, como também o It Wallet. Não deixe de conferir. Deixe também seu like aqui no canal, inscreva-se se não for inscrito para não perder o próximo vídeo e até mais!